Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Quarta-feira, 17 de setembro, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso aí! Pois é, hoje é Dia Mundial da Compreensão. Eu espero que hoje haja muita compreensão aqui nesse debate. Muito bem. Olha só, gente, nós estamos ao vivo para a frequência 87,9, mas também não para por aí. Estamos no Instagram e no Facebook da emissora @Melodia Conquista, tá bom? Pode curtir, compartilhar, comentar a nossa transmissão. Fique à vontade. Na manhã desta quarta-feira está conosco o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila, bom dia, nossos ouvintes, bom dia, queridos pastores que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui mais uma quarta-feira. Muito bem. Rapaz, nós chegamos hoje aqui, tem um cheiro nesse estúdio, né? Um cheiro daqueles óleos essenciais. A nossa amiga Esté Kombucheira estava aqui, rapaz, com esses óleos. Muito cheiroso, né? E esse de aroma de menta aqui é realmente muito bom. E você coloca no difusor, cheira a casa todinha. Pois é, conosco também o pastor José Barbosa. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, Jean, e meu amigão aqui, meu amigo de fé, irmão camarada. É um prazer estarmos aqui juntos. E eu gosto de estar com o Jean. O Jean, ele sempre tem uma palavra que busca lá no fundo do baú pra gente. É a figura, né? Também. Mas para nós é uma alegria estar aí. O tema é bom. Quantos fica dando de vítima por aí, né? Vamos pensar aí, né? Que Deus possa nos abençoar. Muito bem. Pastor Marcelo Andrade também está conosco, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor Marcelo. Bom dia, Gila. Bom dia, pastor Jean, pastor Zé. Bom dia, ouvinte. Graça, saúde e paz a todos. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Marcelo que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nos cubra com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ilumina nosso entendimento, dá-nos sabedoria e inteligência espiritual naquilo que nós vamos falar. Que os nossos ouvintes sejam edificados em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao caso comum, aspas. Meu pai e meu irmão não se falam e evidentemente isso afeta minha mãe. Só que espertamente meu pai se faz de vítima, dizendo que todos estão contra ele. Nos momentos de crise, quebra as coisas do meu irmão e desconta em todo mundo sua raiva. Fecha aspas. Como perceber que o errado em uma discussão somos nós e não o outro? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Eu não me lembro a última vez que alguém disse eu tô errado nessa discussão. Geralmente todo mundo tá certo, né? Toda hora a gente vê aí no trânsito, né, na discussão, todo mundo tá certo. O vídeo provando que o cara tava errado, né? O vídeo da câmera de segurança, mas o cara, eu tô certo, né? É impressionante. Ele faz o errado e já sai reclamando como se o outro quem tivesse errado, né? Mas a gente tá falando de quê, pastor Jean? Do orgulho humano, é isso? Rapaz, nós seres humanos somos muito orgulhosos e temos muito, assim, muita preocupação em
É só uma giradinha nesse microfone que ele está ao contrário, pastor. Obrigado. Aqui. Viu? Isso, aqui. Nós seres humanos temos muita preocupação com a nossa imagem, com a nossa postura, e eu costumo dizer que o indivíduo, para fazer parte de uma igreja, ele para de beber, ele para de fumar, para de fazer tudo. Agora, ele não consegue dizer, eu estou errado. É impressionante. Ele não consegue dizer, eu estou errado. E aí, quando João Batista fala sobre a mudança, né, de vida, e fala sobre o arrependimento, como o batismo, ele diz, eu vos batizo para arrependimento, mas virá um após mim aqui, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, é justamente esse arrependimento a qual João Batista enfatiza, é uma mudança de comportamento. Mas essa mudança de comportamento por si só, ela não é suficiente. Por isso que vem Jesus para trazer o Espírito Santo. E aí vai ter uma discussão aí sobre esse fogo, aí, se é fogo do Espírito, é fogo do inferno. Eu não vou entrar nessa discussão, não. Desde que eu prego na igreja, desde os meus 11 anos, eu ouço falar essa dúvida, essa questão, né? Então, assim, a necessidade de deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós, ele nos dá poder porque não é fácil dizer eu estou errado, não. Então, as pessoas pensam que é fácil, mas tem que precisar de desbloqueio. E só mesmo o Espírito Santo de Deus que tem essa capacidade, esse poder de fazer o indivíduo chegar à conclusão de que está errado, às vezes até pedir perdão por aquilo e mudar o comportamento. É muito difícil, de fato, a pessoa admitir o erro. Muito difícil. Muito difícil, né? Então, a gente está falando mesmo do orgulho humano, né? Bom, pastor Barbosa, mas tem gente também, pastor Barbosa, que gosta de se fazer de vítima, né? Se sente bem, assim, emocionalmente falando. Ele sempre é a vítima, tá todo mundo sempre o perseguindo. E aí, pastor? Esse entendimento de se vitimar, isso é herança, né? Herança. A Eva se fez de vítima, a serpente me enganou, o Adão, a mulher que tu me deste. Só faltou o diabo falar, o culpado fosse eu, porque se não tivesse feito eu e nem os homens, ninguém teria tido problema. Mas vamos pensar no princípio que essa família são evangélicas. Pensar nesse princípio, né? Parece que dá a entender isto, que são evangélicos ou cristãos, as pessoas dessa casa. Né? A gente vê que tem pessoas que têm uma facilidade em provocar, tem uma facilidade em semear discordância, tem facilidade em só apontar o erro de alguém, como dissera bem aqui o Jean, nós temos dificuldades para falar, eu estou errado, me perdoa, né? E vamos tocar o barco para frente, vamos vigiar mais. Nesse caso aqui, o pai parece que é o problema da família. Né? E a palavra de Deus diz que os pais também não podem provocar ira aos filhos, e nem os filhos aos pais. Então eu creio que aí está um trabalho muito forte para o pastor da igreja entrar nessa família e começar a dar alguns direcionamentos, né? Então nesse momento aqui, eu vou parar por aqui para a gente engrenar mais nisso aí. Mas o que eu entendo que tem gente que se vitima porque aprenderam muito rápido que se passar por vítima leva a ponto de alguém vai apoiar o do coitadinha, né, aquela peninha e tal, né? Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, esse homem é problemático. Agora, vamos ver se os filhos também não ficam aí dando motivos
para o pai chamar atenção, e às vezes muita gente que são chamadas a atenção, né, acha que está pegando no pé, ou perseguição, ou a pessoa não me ama, mesmo falando a verdade. E a verdade também tem que ter maneira de falar, ó. Tem gente que vai nu e cru na verdade e sai dando pancada para tudo quanto é lado, né? Então, até para isso, o Espírito Santo, ele nos convence do erro, da justiça, do juízo. Então, antes de vitimar, a gente tem que fazer os exames, né? E no momento melhor para fazer certos exames é dia da ceia, né? A gente está lá na ceia, lá, o pai lá junto com a família. Né? No dia de ceia, todo mundo é bonzinho, já notou? Todo mundo é bonzinho, ninguém tem problema. E quando tem, chora. Tem uns que não arrepende, mas tem remorso, né? E tal. E tem uns que sabem, viu? O pastor falou lá. Foi para você. Que nada, tudo que o pastor falou foi para todo mundo. Agora tem gente que recebe como gratidão, outros recebem tentando corrigir o próximo, e tem outros que não entendeu nada e vai continuar do mesmo jeito. Muito bem, 11 horas agora mais 25 minutos. Estamos hoje aqui neste debate que fala sobre a discussão, né? Como é que a gente faz para se perceber numa discussão? Será que nós estamos sempre certos, né? E quando a gente está errado é possível? É possível perceber, pastor? Ou a gente mente para a nossa própria consciência? Bom, a nossa natureza tende a nos defender, né? Então a gente gosta de mentir também para nós mesmos, achando que tudo que a gente faz é certo. Que a nossa maneira de ver é o melhor ponto de vista, quando na verdade é só um ponto de vista. Não significa que eu estou vendo toda a realidade. E nesse caso aqui específico, Gira, a gente já está tendo uma percepção. Alguém está dizendo que entende, que alguém está falando que meu pai é meu irmão. Então alguém é um terceiro que está envolvido nessa situação, e quem me garante que esse terceiro não está contaminado? Então é difícil a gente chegar a fazer uma análise assim, tá? Mas já podemos ver uma coisa grave. Como é que o pai e o filho não se falam? Então, tem um treco muito errado nisso aí. Porque se os dois não se falam, logo os dois têm problemas sérios de comportamento, de entendimento, de como percebe o outro. Porque não é comum pai e filho ficarem sem se falar. Eu conheço casos assim, mas é claro que isso não é o normal dentro de uma casa, dentro de uma família, que um pai e um filho não se conversem. Logo, a gente chega, para mim, né, eu chego à conclusão de que onde há dois, sempre há problemas. Né? Um só já dá problema, imagina dois. Né? Então aí você vai, no meu ponto de vista, a gente vai fazer essa análise de que esse tipo de comportamento não deveria existir. Se for família cristã, como disse o pastor Zé, aí é pior ainda. Ué, que família cristã é essa onde pai e filho ficam sem se falar? Não é? Se os filhos devem ser obedientes aos pais, os pais não devem irritar os filhos. Comportamento saudável é de amor e compreensão. Né? Mas na natureza humana tende sempre a querer sobressair, especialmente orgulho. Aí você teria que fazer uma análise da família. Quem é mais orgulhoso na família? E se o pai é orgulhoso? E os filhos simplesmente puxaram, como a gente fala, né? Puxaram o pai ou a mãe. A gente não sabe. Então fica difícil fazer essa análise assim, porque a gente só tem a visão de um terceiro. Mas mesmo assim dá para a gente tentar chegar a alguma conclusão. E uma conclusão que eu chego é que os dois estão errados por orgulho. Orgulho mesmo. Dentro das realidades que eu já vi, Gila, o orgulho tomava conta mesmo, assim, de que o pai não querer falar com o filho não querer falar com o pai por causa de orgulho. E mais, voltavam a conversar, mas não pedia perdão. Ele simplesmente reatava o relacionamento. Mas não resolvia. Não. Não havia assim um pedido formal, Zé, pai, me perdoe. Eu errei nisso, naquilo. Não, simplesmente voltava a conversar. Então, Gila, é a velha e terrível natureza humana nos levando a essas coisas ruins de relacionamento familiar, infelizmente. E quando isso acontece na igreja entre dois irmãos, pastor Jean, o pastor faz o quê?
Eu tenho sugerido às pessoas que têm problemas uns com os outros que se reconciliem, né? Nós temos um momento na ceia em que a gente tem uma tradição, não é bíblico, mas há uma tradição de se trocar os cálices, né? E nós fazemos utilizamos essa tradição e eu digo que é um momento que você tem para reconciliar com as pessoas com quem você está atritado. Esse último dia, esses dias eu tive que ser mais enfático lá, eu tive que dizer assim, olha, você que está trazendo o dízimo e está sem falar com o irmão, está brigado com o irmão, por favor, não traga, porque o dízimo, ele é um ato de adoração, tanto quanto o louvor, tanto quanto a oração, tanto quanto o jejum. Então, Jesus disse que não vai ser recebido se seu irmão tem alguma coisa, então você está gastando dinheiro à toa, não traga. Aí o povo regalou o olho, teve uma que saiu chorando. Eu soube depois, fui contando que alguém. E aí eu disse, aí o pessoal. Aí, enfim, houve alguns concertos, houve pedido de perdão. Amém. Depois, e eu tenho dito aos irmãos, não participem da Eucaristia, da ceia, porque no contexto de Coríntios 11 ali, a maioria esmagadora dos doutores da doutrina dominante hoje diz que a situação que estava vendo em Coríntios, de tomar o pão e o cálice de maneira indigna, é estar brigado com outro irmão na igreja. A doutrina majoritária fala isso. Tem um ou outro, talvez algum romano diga que não, quer ter o pecado sem se confessar, né? Lá eles têm esse negócio de... Mas a maioria dos doutrinadores que eu conheço, reformados, indicam que estar brigado com alguém, porque o contexto nos leva a isso. Então, por isso nós oportunizamos, né? Pedindo licença para utilizar esse neologismo, oportunizamos as pessoas que troquem o cálice e se consertem. Às vezes você tem dificuldade de pedir perdão ao irmão, mas você troca o cálice ali, já é o símbolo que você está pedindo perdão ao irmão, né? Às vezes você tem problemas com verbalização disso aí. E essa prática é uma prática que não é bíblica, mas é uma tradição das nossas igrejas e tem ajudado muito. Na igreja esse é o grande problema. Talvez se a gente tivesse ceia todo domingo, né? Todo domingo as pessoas se consertaram. Muito bem, gente. Claro que a discussão que gera essa dúvida e essa necessidade acontece em todos os âmbitos do relacionamento. Mas depois do intervalo o pastor Barbosa vai falar sobre a questão e no casamento, né? As pessoas onde um cônjuge está sempre certo, o outro está sempre errado, a culpa é sempre dele, a culpa é sempre dela. E aí? Como é que resolve isso? Daqui a pouco a gente volta. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Pode curtir, pode compartilhar, pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro.
Você pode ficar por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nas redes, no YouTube, pelo site oficial da Câmara e acompanhando as sessões todas as quartas e sextas pela Rádio Câmara 90.3 FM ou presencialmente. Com tantas formas de participar dos assuntos mais importantes da cidade, não tem como você ficar de fora. Pra melhorar Conquista, conta comigo. Tô dentro. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Bem, de volta, 11 horas mais 36 minutos. Hoje estamos falando sobre essa questão, como perceber que o errado em uma discussão somos nós e não o outro. E a gente está aqui vendo os desdobramentos, né, dessa realidade que acaba atingindo a todos nós. Em um momento ou outro a gente pode entrar em atrito com alguém, pode ser em todos os níveis de relacionamentos, né? Mas, Pastor Barbosa, no casamento, por exemplo, a história mostra que as pessoas sempre quando se separam num divórcio, elas dizem o seguinte: o culpado é ele, o culpado é ela. Então é como se ele não tivesse feito nada ou não tivesse agido também de forma inconveniente. Enfim, o outro está sempre errado. No casamento, como é que resolve isso, pastor? Primeiro, no casamento sempre alguém vai estar errado. Já começa por aí, ó. Sempre alguém vai estar errado, porque são criações diferentes, famílias diferentes, né, costumes diferentes. E antigamente até que a gente conversava um pouco mais no namoro. A gente conversava, hoje se conversa menos. Que a liberdade para fazer uma luta de jiu-jitsu é mais fácil hoje. Né? Tem namoro que não conversa. É o dia todo. A minha mãe, por exemplo, fica aí medindo beijo aí o tempo todo, aí não conversa não. Medindo beijo é beijar, né? Então, o problema maior é que sempre a gente ensina, e às vezes até a gente tem dificuldade de aplicar na própria vida que ensinou, são as reuniões familiares, gente. Por exemplo, um dos melhores momentos para a família ter algumas reflexões é na ceia, no almoço, na janta, né?
Coisa mais difícil, eu creio que os pastores, eu tive, o que os pastores devem ter também alguma dificuldade, é de reunir a própria família para uma reunião de oração, uma reunião para a meditação da palavra de Deus. Cada um tem uma atividade naquele momento, né? Então, se o pai fala assim, eu sou sacerdote, tem que ser esse horário. Aí alguém fala assim, Jesus não era autoritário. O senhor está muito autoritário, tem que ser no amor. Aí o camarada fica tão sem jeito que dá uma quebrada. Dá uns dias e já não está mandando mais nada. Não está dirigindo mais nada. Então, eu tive no meu casamento vários motivos de ficar bastante chateado nessa área. Né? Hoje a minha esposa melhorou muito e eu também tive que mudar muito, tive que ceder muito. Se a gente não ceder também, tem coisas que eu posso ceder. Não vai ferir a minha masculinidade, não vai ferir a minha moral, nada. Né? Até, por exemplo, tem coisas que homem não detesta, é andar com mulher nas lojas. Detesta mesmo. E eu detestava muito. Né? Detestava muito. Eu acho que é só o senhor que não gosta. Então, eu detestava muito. Então, mas hoje não. Hoje até eu chamo para dar umas voltas nas lojas aí. Até eu chamo. Né? Então, você também tem que se adaptar à situação. Então, o homem, ele enxuga os pratos para a mulher olha e vem e enxuga de novo. É assim que funciona. Não está bem feito. Não está bem feito. Então, a mulher é mais detalhista que o homem. Ela enxerga muita coisa. A gente não. Com 2 minutos a gente resolve tudo. Com 2 minutos a gente resolve tudo. Assim, assado, e passa a ordem e tchau e benção. A mulher, aí depois que você dá a ordem, ela vem ponto por ponto desfazendo o que você deu. Então, eu comecei a aplicar a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Está certo o que eu fiz? Não. Então me perdoa. Me perdoa e vou tentar vigiar nessa área. Lá quando a gente repete o mesmo problema 3 vezes, aí eu falo, 3ª vez, hein? Aí você já fica com vergonha. Já teve 3 vezes que você prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu. O problema nosso, as maiores discordâncias são as promessas. Eu vou mudar e não consegue mudar. Eu vou parar de fazer e não consegue parar. Ou se não, assim, já que eu errei, vou levar todo mundo junto comigo. Tem isso também. Então, às vezes eu falo na igreja que o maior avivamento está só cheio do Espírito Santo, falando com unção, expulsão de demônio, curar enfermo. O maior avivamento se chama arrependimento. Arrependimento. Eu errei, né? E tal. Eu lembro muito bem que a minha esposa queria uma clínica pastoral. Eu achava aquilo até engraçado. A gente estava bem no casamento. Olha, eu preciso de uma clínica pastoral. Mas, você está bem, está todo dia aqui. A gente está vivendo a mil maravilhas. Passou um ano comentando isso comigo. Um dia na escola dominical, ela sai do texto lá da lição e fala, ô igreja, um pastor que não ouve ovelha, um pastor que a ovelha fica clamando que precisa de aconselhamento, precisa de clínica pastoral. Aí eu fui, sobrou para mim, né? Mas aí que corre o perigo. O inimigo, ele sopra nosso ouvido, quebra o pau com ela. Ela está querendo te expor. Eu falei, mas eu não consegui fazer a clínica pastoral com ela até hoje, levei na brincadeira, achando que está tudo bem. Aí, quando ela falou, o pastor não fez isso, o que vocês acham desse pastor? Eu falei, eu respondo. Eu respondo, esse pastor sou eu. Aí,
eu era muito ativo nas visitas, eu, minha esposa, era muito ativo nas visitas, a gente observava, antigamente a gente sentava no púlpito, a gente sabia como a igreja estava, que a gente olhava o tempo todo na cara de cada um no louvor, já sabia, quando saia dali, você sabia que alguém estava com problema. Hoje você fica descosta, quase não vê nada, né? Então, veja bem, eu pedi perdão, chorei, marquei uma clínica com ela. Em vez de eu perder ponto na igreja, foi um avivamento, o povo chorando, rindo, foi gente pedindo perdão, até que não estava devendo. E quando chegou de noite, um irmãozinho chegou, quem não for na escola dominical perdeu, hein? Perdeu porque o nosso pastor, Deus operou tanto que até o nosso pastor se consertou. Muito bem, 11h44 na Melodia. Como faz para a gente perceber numa discussão que nós estamos errados? Essa questão mesmo do ego, né? O orgulho humano, que está aqui na pauta. Sim, pastor? Eu queria só mandar um abraço aqui, um beijo, um cheiro para meu sobrinho neto, desculpa, que nasceu essa semana, Benício Cury, meu sobrinho neto, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eles provavelmente estão, não sei se estão vendo, não sei se estão vendo o programa agora, mas de qualquer forma fica na internet aí, muito alegre. Quer dizer, eu já estou vendo a terceira geração da minha família, né? Então significa que eu já estou bem avançado em idade, né? Meu sobrinho neto, poderia ser meu neto, né? O tempo passa. Muito bem. Ô, pastor Marcelo, outro dia eu estava palestrando num encontro de casais e eu fiz um experimentozinho daqueles bem simples, sabe? Aí eu estava falando sobre essas coisas corriqueiras do dia a dia que acontecem nos relacionamentos, né? Do casamento e tal. E aí as pessoas foram... Lá em casa acontece a mesma coisa. Então... todo mundo falando, né, e tal. E teve um irmão que ficou surpreso, eu achava que só lá em casa que acontecia. Eu disse para ele, não se preocupe não, isso só muda o endereço, é a mesma coisa. Aquela história da grama do vizinho, né, ser mais verde, né, e aí eu já disse aqui algumas vezes que eu descobri por quê. É porque a gente olha de um ângulo que não nos beneficia a ter uma visão real, né, da situação. Então é o ângulo que você está olhando que você está vendo muito verde, né? Agora, pastor Marcelo, como o senhor disse, essas discussões de casais, em casamentos, né? Elas podem evoluir ou não a uma separação, elas podem manter o casal ali dentro de um desgaste. E o senhor falava da importância, porque às vezes não é só reconhecer que está errado, né? E parar a discussão, é pedir o perdão. Se você percebeu que você está sendo injusto naquela discussão, então você tem que voltar e pedir o perdão, então não resolve, né? Com certeza, Gilberto. Quando a gente olha lá o texto de Jesus, que ele fala sobre o adultério, por que Deus permite o adultério? Por causa da dureza do coração. E se a gente insiste no nosso orgulho, na nossa vaidade, é claro que vai tender para um conflito maior, chegando até mesmo a uma separação. Separação nos relacionamentos familiares, como é o que está acontecendo aqui no caso, separação no casamento, separação até de amizade, né? Porque tem amizades que também acabam por conta de vaidade e orgulho humano. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se a gente não vigiar, a gente vai ferindo o outro, vai ferindo, e a gente precisa parar para fazer uma análise. Se o outro concorda com a nossa forma de ser, com a nossa forma de interagir, melhor dizendo, se ele concorda com a nossa forma de interagir, para que de repente a gente não vá ferindo, acaba o relacionamento, acaba a amizade, acaba o convívio familiar por conta dessas coisas e a gente vai achando que está tudo certo. Então, temos que ter muito cuidado nisso, viu? Porque é necessário que a gente caia na real em relação a algumas coisas. A gente precisa buscar maturidade. É claro que a gente não está certo sempre, mas tem gente que insiste nisso, né? De estar sempre certo, nunca está errado. Tem uns crentes que eu conheço, Angela, que eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa será que pede perdão a Deus alguma coisa?
Porque nunca pede perdão por nada. Nada, nunca pede. Não é? E aí, será que lá no escondidinho do coração, no mais íntimo, nos recônditos da alma, será que essa pessoa pede perdão a Deus? Porque, de repente, ela se acha realmente que não tem o que pedir perdão, não tem o que consertar, porque nos relacionamentos não tem. Se com seres humanos nunca acha que tem nada de errado, imagina, então, com Deus. Então, deve ser uma pessoa já praticamente perfeita, né? Mas isso aí é a vaidade mesmo, a pessoa que não reconhece que erra, porque às vezes também, Gila, reconhecer erro significa fraqueza. Se eu reconheço que eu errei, eu estou demonstrando fraqueza e o outro pode aproveitar da minha fraqueza. Então eu tenho sempre que me manter forte, não é? E nunca reconhecendo o erro para que o outro não encontre fraqueza. Só que o problema é que a Bíblia diz que Deus julgará intenções, pensamentos, palavras e ações. Então, Deus, ele vai lá antes de qualquer coisa acontecer, ele já sabe qual é a intenção. Então, essas pessoas eu fico com pena de quando chegarem diante de Deus. Porque serão julgados do que numa raio-x, né, pastor Jean? Eu acho que raio-x não é pouco, né? Tem que ser uma ressonância magnética né? Aquela que fatia o ser todinho assim e traz à luz tudo. O povo ainda fala que vai passar no telão, né? Aí tá bem. Imagina aí. Então, Gila, o orgulho para mim, Gila, é o nosso pior pecado. É esse trem ruim chamado orgulho que nos separa de Deus e nos separa uns dos outros. Orgulho é uma porcaria, viu? Aliado à soberba, né? E aí vai trazendo um monte de coisa ruim para o nosso coração. Essa questão das discussões assim no casamento, pastor Jean, é claro que quando a gente entra num casamento, todo mundo entra imaturo, né? Se casou a primeira vez, você não sabe o que é um casamento, você vai começar a aprender, a viver a vida a dois, enfim, as complexidades de um casamento, você não sabe, você vai aprender aí na prática mesmo, né? Enfim, agora, às vezes tem atitudes de falta de sabedoria, que isso tanto é do homem quanto da mulher, né? E que às vezes acaba complicando e pesando no dia a dia, pastor Jean. Por exemplo, às vezes tem cônjuge que marca em cima. Ele tipo assim, ele tudo ele vê um problema. A pessoa comete algum deslize, assim. O homem, por exemplo, deixou a toalha em cima da cama. A mulher esqueceu o sal, de colocar o sal na comida. A pessoa, tudo, ela fica cri-cri. E tudo o que acontece, ela marca em cima, cria uma indisposição com aquilo e não aprende a relevar as coisas. Isso aconteceu? Tá bom, eu vou relevar, não vou cobrar e tal. Uma coisa ou outra você pode falar e tal, mas tudo parece muito complicado isso no dia a dia, pastor Jean, ao longo do tempo pesa e me parece também que isso vai perdendo o encanto, né? A questão do romantismo, do casamento, a relação vai se manchando, não? A gente até estava em off falando aqui sobre uma situação, né, que aconteceu, tem até um PDF que eu sugiro vocês a procurar na internet, chama Mulheres na Criminologia. A gente estava discutindo aqui a teoria do etiquetamento social. Em português, né? Em inglês chama-se Liberal Approach, em que essa coisa de dentro de casa tem que ser muito bem equilibrada, né? O homem, quando ele é todo certinho, ele vira um homem sem sal. Não foi isso que a gente conversou aqui, que é o famoso Cacá, né? E aí a gente viu na internet o pessoal dizendo assim, Cacá, agora que você casou novamente, dessa vez deixa uma toalha molhada, né? Faz xixi na tampa de vez em quando, sua mulher tem alguma coisa para reclamar de você. Que ela disse que separou dele porque era perfeito demais. Porque é isso. Quem teceu essa coisa da teoria do etiquetamento social fala dessa coisa da mulher sentir atração pelo transgressor social, aquele que transgride. Você vê o carinha certinho, que usa óculos, que senta na frente e pergunta as coisas, provavelmente ele vai ter menos mulheres interessadas por ele do que aquele cara mau que senta lá no fundo,
que usa brinco, que joga papelzinho, Largadão, né? Mas isso, este PDF que eu acabei de citar para você dar, é um livro que está disponível na internet, sobre mulheres na criminologia. Ele ajuda a explicar essa questão do etiquetamento social e da atração que tem pelo transgressor. Por que a mulher tem essa atração pelo transgressor? Então, foram experimentos que foram feitos. E o homem tem que saber equilibrar isso dentro de casa, né? Não pode ser, como dizem, muito meloso o tempo todo. Tem que ser romântico, mas se você for romântico demais, aí a mulher perde até o interesse. O cara é o tempo todo romântico, então ele tem que saber que hora que ele tem que ser romântico. Tem hora para tudo. A Bíblia fala que tem tempo de amar e de abraçar e de deixar de abraçar. De guerra e de paz, né? Tempo de guerra e de paz. Então, aquele camarada que é meloso demais, isso aí pode causar um desequilíbrio de sensações dentro de casa. Não estou dizendo que o camarada tem que ser responsável e jogar a toalha molhada em cima da cama todo dia, mas saber o momento de ser romântico, o momento de ser o pastor dela, o momento de ser pastoreado por ela, né? O momento de pedir perdão, né? O meu momento de se calar também. Então existe o relacionamento humano é uma coisa complicadíssima. Assim. A gente tem que, eu costumo dizer, vamos fazer do jeito que a Bíblia manda, que dá certinho, né? Do jeito que a Bíblia manda. Às vezes chega um camarada, pastor, não sei se minha mulher me ama. Não, esquece, ame sua mulher, proteja ela. Né? Isso é que é importante. Porque o amor é uma coisa que é cultivada a cada dia. Esses dias eu estava falando para uma moça que estava apaixonada, veio pedir oração, veio pedir confirmação a Deus por meio de oração. Eu falei, primeiro é o seguinte, Deus vai confirmar no seu coração. Agora, você apaixonada do jeito que está, você não vai escutar a voz de Deus nunca. Então não me venha, sabe? Então agora entrou isso no meu evangelho de levar o relacionamento para o pastor orar e ver se Deus confirmava. Olha, isso é um negócio complicadíssimo, viu? Primeiro, você não pode, porque eu entendo, posso estar errado, irmãos, aqui é a minha opinião, que o amor é algo que vai crescendo dentro do casamento. Se você casa apaixonado... cultivado. Cultivado. Regado. Se você casa apaixonado ou apaixonada, você vai ter uma dificuldade muito grande de ouvir a voz de Deus. Vai ter dificuldade muito grande de ouvir a voz de Deus. Não sei se o pastor Marcelo concorda comigo. Concordo. Plenamente. Relembrando aqui, né? Esse experimento aí que o pastor Jean fez. Inclusive, recentemente, aquele rapaz que deu 60 socos na mulher recebeu 1.500 e-mails de mulheres interessadas. É o maníaco do parque. O maníaco do parque. Tinha filas de mulheres. Recebia cerca de 1.000 cartas por mês de mulheres interessadas. A atração pelo transgressor. Um estrupador em série. Assassino. Inclusive, no direito, o que eu vou falar aqui pode ser chocante para alguns irmãos. Quando o juiz vai julgar uma causa, ele analisa também o que a gente chama de circunstâncias judiciais. Por exemplo, uma mulher que está sendo perseguida, ela, ao invés de correr para uma rua movimentada, ela corre para um bosque. Né? Então, até isso atenua a pena do infrator. O estuprador terá sua pena atenuada, porque no comportamento dela contribuiu para que o crime ocorresse. Estou dando um exemplo aqui bem absurdo para os irmãos entenderem. Você está dizendo que ela foi culpada. Não é culpada pelo estupro, mas o comportamento dela naquela situação, a roupa que estava vestindo, então, contribuiu para que o crime ocorresse. Então, isso é analisado na fase de dosimetria da pena. A pena dele pode ser... É claro que eu não estou vendo ninguém aplicar isso, mas do ponto de vista teórico, pode ser atenuado em razão disso aí. Mas alguma coisa a acrescentar, pastor? Eu acrescento que a Bíblia é a nossa regra de prática e de fé, né? E muitas das vezes eu fiquei até com vergonha quando li a Bíblia, em certos assuntos, e depois ter que ir lá na frente da igreja e, desmanche isso aí, vamos caminhar. Eu nunca perdi a autoridade quando eu retrocedi e voltei para o caminho melhor. É isso mesmo, pastor Marcelo? É isso mesmo. Deixar o orgulho e se quebrantar mesmo, e quando for necessário pedir perdão. Muito bem.
os pastores têm muitas reservas assim de entrar em casa de briga de marido e mulher, porque a depender do que o pastor falar, depois... Essa semana eu estava na fila, foi ontem, eu estava na fila de um banco, né? Aí, então, a mulher descendo a ripa na filha, pra outra, né? E tal, porque ela é assim, ela só gosta de dinheiro e tal, e eu quero viver minha vida simples, falando mal da filha pra outra. Aí quando a mulher foi falar mal, foi apoiar o que ela tava dizendo, não, mas deixa ela. Ela, tipo assim, não gostou que a só ela falou, pode falar mal, né? Ninguém pode falar mal. No casamento não é a mesma coisa? No casamento é a mesma coisa, né? Você acaba apoiando ali a denúncia da pessoa, depois a pessoa, mas não é bem assim e tal. Gente, muito obrigado aos pastores aqui pela colaboração no nosso debate, a você do outro lado pelo carinho da audiência, meu amigo Genildo Ribas chegando aí com o Rádio Chofé, e o debate Melodia fica assim. Amanhã, quinta-feira, 18 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.